começar a estudar a escatologia. Quem já estudou escatologia? Vocês aqui, vocês ali e tal. Fechou. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por tua presença. Obrigado por essa sala de oração que nós acabamos de ter. E Jesus, que essa noite seja uma noite de revelação daquilo que o Senhor quer nos mostrar a respeito das tuas escrituras. Que a gente possa entender a respeito da tua volta um pouco mais, Jesus. Que os nossos olhos sejam iluminados a respeito disso. O quanto isso é grande, a tua grandeza está nisso também, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos começar, obviamente, pelo início, pela introdução de escatologia. Não pretendo demorar muito. Falei para o Du, para a gente começar a fazer aulas um pouquinho mais curtas, principalmente dessa de escatologia, mesmo que a gente demore um pouco mais na sequência e no andamento, porque hoje vocês vão ver que é uma aula bem mais simples, mas conforme vai andando na escatologia, ela é um pouquinho mais complexa. Então não adianta a gente lançar muitas informações e depois não entender nada. Então a gente vai tentar lançar menos informações, menos tempo, e de repente até no final a gente possa fazer um momento aqui de conversa, de perguntas, e isso pode facilitar para a compreensão. Então a escatologia, na verdade, nada mais é do que o termo, né, especificamente que diz o estudo do fim. As coisas do fim é escato, e logia todo mundo sabe que é estudo. Então a junção de escatologia é o estudo do fim, basicamente isso, né? Então nós temos várias logias quando a gente vai estudar a respeito da Bíblia. Tem um programa que se chama Teologia Sistemática. Me deu um branco do nada. Teologia Sistemática, que é quando a gente vai estudando todas as logias possíveis, né? Cristologia, paraclitologia, angelologia, bibliologia, escatologia, eclesiologia, todas as logias possíveis a gente vai estudando na teologia sistemática. Então, eu sou formado em teologia sistemática, por isso que eu consigo dar um pouquinho mais de ênfase nessas situações aqui. Então, eu vou falar sobre hoje o estudo do fim, começar, né? Então, a palavra Apocalipse, todo mundo sabe, até na Bíblia em inglês, a palavra Apocalipse é Revelation, né? Porque a palavra significa revelação. E 70% do livro de Apocalipse é visões e profecias. E por isso é tão complexo a compreensão do livro de Apocalipse. Quem acha complicado a compreensão do livro de Apocalipse? Quando você lê, você fala assim, uau, como que eu faço para decifrar essas coisas? Mas a gente tem que entender que Apocalipse não se decifra sozinho. Ela por si só não é uma visão que a gente consegue responder todas as coisas. É necessário que se estude outros livros proféticos da Bíblia, como Daniel, Zacarias e outros livros, Isaías também. Todos apontam para duas coisas que são as duas chegadas de Jesus. A primeira chegada de Jesus, nós temos ele vindo como um cordeiro, e depois na segunda nós temos ele vindo como um leão, que é a volta de Jesus, agora a segunda vinda de Jesus que a gente está esperando. Então, quando a gente está falando de um livro basicamente profético e cheio de visões, nós estamos falando que Apocalipse ele está sempre apontando para o futuro, as revelações que vão acontecer. Então, eu costumo dizer que um cristão que não conhece a respeito de escatologia é um cristão que sempre assiste o filme, o começo e o meio, e nunca assiste o final do filme. Porque não faz muito sentido você conhecer o início da história, o meio da história até o qual você está fazendo parte, mas você não consegue conhecer o final da história, que é para onde você vai, como você vai, o que você vai fazer, como que vai ser a vinda de Jesus, como que esses acontecimentos históricos e até agora proféticos e visionários, como que eles vão acontecer e como que eles já estão acontecendo agora. Então, não faz muito sentido para um cristão
conhecer uma parte da história e não conhecer o resto da história. A gente precisa conhecer como um todo. A Bíblia como um todo aponta, desde Gênesis, já aponta para a volta de Jesus na segunda vinda, na restauração de todas as coisas. Então, quando Jesus veio pela primeira vez, ele já estava pensando e já estava tudo preparado também para a segunda vinda dele, para a restauração de todas as coisas. Então, no livro de Apocalipse, aponta muita dessas visões e profecias também. Então, uma revelação mais profunda de Apocalipse, um entendimento um pouco mais profundo. Ele fala sobre remover o véu e tornar descoberto o que antes estava oculto. O que estava oculto? A respeito da segunda vinda de Jesus, a respeito de como iria acontecer todas essas coisas, da restauração de todas as coisas. O reino que estava escondido, o reino que seria restaurado, agora está sendo revelado por Jesus. Então, a partir de Jesus, você percebe que o reino começa a ser revelado e o reino começa, então, a ser estabelecido aqui na terra a partir da vinda de Jesus. Então, para entender Apocalipse, para entender a escatologia, é necessário que você tenha uma boa cristologia, que é um bom entendimento do que Cristo é e o que ele veio fazer e como ele veio fazer. Você precisa conhecer muito bem o que Jesus veio fazer, o reino dele, como ele veio trazer. E por isso era a confusão dos discípulos, de que quando Jesus viesse, tudo seria restaurado no plano terreno. Então eles estavam confundindo a informação de que Jesus viria pela primeira vez para restaurar todas as coisas. E esse é um dos motivos pelos quais o povo de Israel e os judeus não reconheceram Jesus como Messias, porque ele não veio para restaurar o plano terreno para aquele momento. Ele veio para restaurar e estabelecer o reino dos céus aqui na terra. E depois, na segunda vinda, o reino será restaurado completamente, que a gente vai estudar lá para frente num negócio chamado milênio. Então, o reino que estava escondido, agora começa a ser revelado, o véu começa a ser descoberto, para que Jesus seja revelado da primeira e da segunda vez. Então, em Apocalipse 1, nós temos 3 revelações importantes. A primeira é uma revelação da pessoa de Jesus. Nós já vamos ler o texto aqui de Apocalipse 1. 2, Jesus é o canal da revelação. E 3, Jesus recebe uma revelação que antes não tinha. Então, quando você lê Apocalipse 1, versículo 1, você vai perceber que é uma revelação da pessoa de Jesus, Jesus sendo o canal da própria revelação, e Jesus recebe uma revelação que antes não tinha. O que é isso? Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, essa é a revelação que nós estamos tendo em Apocalipse, né, do contexto inteiro. Apocalipse 1 fala a respeito disso. Então a gente precisa entender primeiro que a mensagem do livro de Apocalipse, Deus transmite uma mensagem para Jesus, Jesus passa para os anjos foram mediadores para João, e João registra o livro de Apocalipse. Então, nada mais é do que uma carta de Deus para Jesus transmitir para os anjos trazer um recado para João e dizer as coisas que vão acontecer nos próximos dias. Esse é o resumo da carta de Apocalipse. Esse é o resumo do livro de Apocalipse. Vocês estão anotando essa parte? Anotaram já? Foi? Depois os irmãos vão passando um para o outro. Aleluia. Então, a pergunta é, para quem foi revelado e quem pode entender essa revelação? Quem entende essa revelação e para quem foi revelado? Daniel, capítulo 12, versículo 10, diz assim: muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios, nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. Então, para quem é a revelação de Apocalipse?
Para quem foi revelado? Só para João? Não, para nós. A revelação de Apocalipse não é uma história da carochinha que não vai acontecer. A revelação de Apocalipse é uma verdade absoluta de que Jesus vai restaurar todas as coisas e tudo aquilo que está escrito ali vai acontecer como está escrito ali. Então, a gente já pode ver as coisas acontecendo, os apontamentos acontecendo, os sinais acontecendo. Por quê? Porque o que está escrito ali é verdade. E sabe uma coisa que todo mundo quer descobrir? É o dia e a hora que Jesus vai voltar. Mas que dia que Jesus vai voltar? Quem acha que Jesus não sabe o dia que ele vai voltar? Só a Ângela teve coragem de dizer? Naquele momento, aonde Jesus foi interrogado, ele disse, só o Pai sabe o momento e o dia, a hora que eu vou voltar. Mas, quando Jesus retorna ao Pai, toda a glória e tudo que estava nele restaura todas as coisas, porque ele é um com o Pai. Então, é óbvio que Jesus sabe o dia e a hora que ele vai retornar. Sim, ele sabe. Mas quem mais sabe? Só a Trindade. E mais ninguém. E a pergunta que todo mundo quer saber é quando Jesus vai voltar? Será que eu vou ser pego de surpresa? Será que quando Jesus voltar vai ser um negócio assim, eu vou... De repente, a Kátia está na minha frente aqui, de repente ficou só a roupa dela. Uau! A realidade é que a gente vai falar isso lá para frente, mas não vai ser bem assim. Né? Nós vamos falar sobre isso lá na frente. Então, a verdade é que quando Jesus estabeleceu e os apóstolos estabeleceram a igreja do fim, desde que os apóstolos estabeleceram as igrejas, a igreja já é a igreja do fim. Você fala, pastor, você está falando que nós somos a igreja do fim? Eu acho que a gente é o fim do fim do fim. Porque a igreja do fim já foi estabelecida lá nos apóstolos. Lá atrás, há 2000 anos atrás, eles já começaram a construir uma igreja profética para o fim. Porque Jesus havia acabado de subir e ele disse, em breve eu vou voltar. Uma hora eu vou voltar para resgatar vocês. Então, essa igreja, desde ali dos apóstolos, ela já é uma igreja profética. É uma igreja que está apontando sempre com uma visão futura e dizendo, um dia, Jesus, aquele que subiu, disse que vai voltar. Do mesmo modo como ele subiu, em Marcos 16, diz, do mesmo modo como ele subiu, vocês estão vendo, né? Ele subindo, ele vai descer, Lucas. Ele vai descer. Então, no mesmo lugar, exatamente, aonde é que Jesus vai voltar? Isso a gente vai também falar lá na frente, mas já estou dando um spoiler. Aonde é que Jesus vai voltar? No Brasil? Não, gente, é em Israel, no Monte das Oliveiras. Lá ele vai pisar os pés, exatamente lá no Monte das Oliveiras. Ele vai descer, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer e botar os pés lá de novo e vai começar a restaurar todas as coisas. Deixa essa conversa lá para frente. Estamos na introdução. Então, por isso, a gente não pode mais ser uma igreja que está olhando só para o agora. Aqui tem luz? Cara, eu estou chique, velho. Tem luz. Então, a gente não pode ser uma igreja que está olhando só para o agora. Porque o agora, normalmente, a gente está buscando sempre as nossas coisas para agora. O que Deus tem para me dar agora? Mas, na verdade, a igreja profética, a igreja dos apóstolos estabelecida, eles estavam sempre preocupados com o dia do Senhor. Eles estavam sempre apressando e pregando o evangelho, a mensagem de Cristo, anunciando a verdade para que Jesus pudesse retornar e restaurar todas as coisas. E esse é o anseio até hoje do povo de Israel. Eles não reconheceram o Messias. E sabe quando eles vão reconhecer alguém? Quando o anticristo aparecer, eles vão começar a reconhecer alguém. Vão falar, esse é o Messias. E é por isso que a gente precisa ser uma igreja que conhece quem é Jesus. É por isso que a gente precisa ser uma igreja que conhece a história escatológica sobre o fim dos tempos, para que a gente não seja enganado. Então, o Senhor vai descortinar todas as coisas ocultas para a igreja.
E como que ele vai descortinar todas essas coisas? Nós vamos receber, porque somos uma igreja profética do fim, então nós vamos receber os sinais. A gente não sabe qual é o dia e a hora, mas a gente vai receber sinais. Sinalização que Jesus está voltando. Eu não sei a hora, eu não sei o dia. Já tentaram datar a volta de Jesus diversas e diversas e diversas vezes. Desde 1800, eu acho, já estão datando a volta de Jesus, né? Então, tá lá. Deixa eu passar aqui. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas ele está dizendo que o mistério de Deus vai se cumprir quando o anjo estiver para tocar a sua trombeta, a sétima trombeta. Então, quando que ele vai voltar? Depois da sexta. Amém? Depois da sexta trombeta, o sétimo anjo vai tocar a trombeta e Jesus vai voltar. Então, esse mistério vai se cumprir de forma como ele anunciou aos seus. E o que o profeta faz? Profetiza. Ele entende os sinais. Ele tem a visão do que está acontecendo. Então, nós precisamos estudar os profetas para que a gente entenda o tempo da volta de Jesus. Amém? Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos e os profetas. Então, a respeito da volta de Jesus e quando ele vai voltar, nem eu, nem você sabemos. Mas entramos dentro da categoria servos? Entramos alguns de nós na categoria profetas? Sim. Então o Senhor continua a falar com os seus servos e com os seus profetas? E o que cabe a nós fazer então para descobrir os tempos? Estudar as Escrituras. Estudar os livros proféticos que estão lá para nos apontar os sinais. Então, apontamento dos sinais. O texto deixa claro que Jesus vai voltar no tocar da sétima trombeta. Esse daqui foi só uma. Vamos lá. Alguns sinais que a gente pode ver a respeito da volta de Cristo. Eu vou falar mais na frente, especificamente sobre esse lance da figueira aqui, tá? Então, eu vou ler só o texto. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Então aqui, biblicamente, em Mateus capítulo 24, versículo 32, Jesus dá um apontamento a respeito de quando seria a sua volta. Nós vamos estudar especificamente a figueira, essa palavra profética de Jesus, numa outra vez, mas aqui nós estamos só introduzindo para a gente entender. Os dias da volta de Jesus também diz que serão como nos dias de Noé. Noé era um pregador de justiça. Então, nos dias da volta de Cristo, vai ser pregado a respeito da justiça de Deus. Vamos lá. O que Noé pregava nos tempos dele? Arrependam-se. Entrem na arca. Deus vai mandar um dilúvio. Arrependam-se e entram dentro dessa arca. Quem foi que condenou o povo a morrer no dilúvio? Quem acha que foi Deus? Amém? Quem acha que foi Noé? Foi Noé que condenou esse povo. Sabe por que foi Noé que condenou o povo? Porque Deus estava tendo sua infinita misericórdia e graça, dizendo: Noé, chama o povo. Noé, chama o povo. Ok? Noé,
a Bíblia diz que ele era justo e sua família era justa. E por isso estavam sendo salvos. Então foram salvos porque Deus avisou que teria um dilúvio. Mas quem condenou o povo foi Noé, por causa da sua justiça. A justiça de Noé condenou o resto do povo. Deus viu um homem justo e por isso salvou ele. Amém? Nos dias da volta de Jesus, Jesus tem misericórdia de todos. Mas sabe quem vai apontar o erro do outro? É a justiça do justo. O justo que somos nós que estamos vivendo com o Senhor de forma justa vai apontar o pecado do outro. Você não vai precisar falar. A tua forma justa de viver vai condenar o outro. Vamos lá. Um exemplo muito fácil para entender isso, que foi o jeito que me explicaram para eu entender. O professor fez uma prova com a classe que está aqui. Todo mundo tirou 0. Menos o Zezinho tirou 0. O Zezinho tirou 10. O professor iria fazer uma nova prova, ele corrigiu e todo mundo tirou 0. Mas na hora que ele corrige o Zezinho, ele vê que o Zezinho tirou 10. Quem foi que condenou o restante da turma para não ter uma prova? Foi o Zezinho. Ele tirou 10. Ele ouviu a mesma mensagem. Ele ouviu a mesma aula. Ele recebeu a mesma prova. Ele recebeu tudo igual. E ele tirou a nota máxima. O Zezinho condenou o restante da turma. Esse é o jeito mais fácil de explicar como serão os dias de Noé nesses dias. Amém? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz: Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, que era a família dele. Então ele não poupou naquele tempo e vai continuar não poupando naquele grande dia. Qual é a nossa maior intenção e o nosso maior trabalho? Pregar a justiça de Deus nesses dias. Pregar o arrependimento genuíno. Então não são apenas má notícias que vão apontar a volta de Jesus para esses dias. Todo mundo acha que é só dilúvio, guerra, fome, doença, um monte de coisa. A gente tem que entender que para entender a volta de Jesus, a gente vai ter um levante de uma igreja verdadeira pregando a justiça de Deus. Então, no mesmo aumento que tem da pregação do evangelho falso, né, que não pode se dizer evangelho, mas uma falsa pregação, uma falsa igreja crescendo, a gente não tem que condenar a falsa igreja a ficar apontando. A gente tem que continuar pregando a justiça de Deus. E é por isso hoje que é tão difícil de uma igreja séria, genuína, pregando o evangelho de Cristo, pregando a realidade de quem Jesus é, que ela se desenvolva de forma tão rápida, porque as pessoas não querem ouvir a respeito da justiça de Deus. Eles querem ouvir a respeito do seu próprio umbigo, do seu próprio ego, das suas próprias coisas. Por quê? Porque Jesus não aponta diretamente para ele. Jesus aponta para Cristo mesmo. A mensagem do evangelho aponta para Cristo e para o conhecimento dele. Então, vai crescer muito as igrejas pregando a justiça de Deus. Não são só coisas ruins. E esse é o início das dores de parto que vem antes da volta de Jesus. Ao mesmo tempo que vem dores de parto, a terra vai gemer, vai haver terremotos, sim, vai haver dilúvio, vai haver tsunamis, vai haver dores, vai haver fome, terremoto, todas essas coisas, doenças, tudo isso vai acontecer. Mas essas são as dores de parto. Então, se a gente pudesse falar também das coisas que vão acontecer, que são boas, a gente pode dizer a pregação do evangelho, a salvação em massa, que vai ter um grande avivamento, uma grande pessoas se convertendo ao evangelho genuinamente, um avivamento espalhado por toda a terra, porque a gente já teve avivamentos na história, mas a gente ainda não teve um avivamento global.
E a gente entende que perto da volta de Jesus vai haver um despertar de um avivamento global. Nós vamos ter uma mensagem extremamente cristocêntrica nesses dias, um crescimento da mensagem a respeito de quem Jesus é, extremamente cristocêntrica e que anseia pela volta de Jesus. Você que não cresceu no Evangelho, não estava na década de 80, de 90, que eu estava, de 2000, nós não tínhamos esse anseio pela volta de Jesus como nós temos hoje. Um certo aguçado, se posso se dizer esses dias, tem se aguçado o anseio pela volta de Jesus nesses dias. Quando a gente era criança, a gente não ouvia muito falar a respeito de Apocalipse, sobre a volta de Jesus. Não, isso é algo distante, isso aí é algo para depois. Uma hora você vai ver isso aí, só para você ver que tem. Jesus vai voltar. A palavra era basicamente assim: Jesus vai voltar. Não importa como, não importa quando, não importa o que você tem que fazer, como que vai ser. Importa que você tem que estar bem e Jesus vai voltar. E a verdade é que o anseio e a mensagem cristocêntrica apontam exatamente o contrário. A mensagem cristocêntrica aponta para uma mensagem que vai falar exatamente sobre o enredo e a história de Jesus por completo. Ela vai contar o começo, o meio e o fim de Jesus. O fim de Jesus é o retorno dele. E precisa ser falado também. Então, contava a história pela metade. E isso começou a despertar em nós um anseio pela volta de Jesus, que nós cantamos hoje. Hoje eu acho que nos últimos 10 anos, ou 5 anos talvez, foram criadas muito mais músicas que falam sobre Maranata do que talvez nos últimos 30 anos inteiros. Porque começou-se a despertar um anseio para a volta de Jesus. Então, são sinais que apontam para isso. Como que a gente vai ser pego de surpresa se nós temos sinais? Quando você está andando de carro, sinal está verde, você vai passar. Sinal ficou amarelo, o que você vai fazer? Se você estiver um pouco longe, você vai começar a reduzir porque vai fechar. Os sinais vão fazer isso com a gente. Agora você precisa ficar atento. Como que você vai saber que Jesus está voltando? Eu brinco de uma forma muito simples. Na hora que o anticristo aparecer e ele se manifestar, conta 7 anos, você pode saber que Jesus vai voltar. É assim. Simples assim. Se a gente pudesse resumir. Então, na mesma medida que o falso testemunho e enquanto a mentira se espalha, assim também a igreja genuína se levanta para pregar. Então, na mesma proporção que as igrejas falsas vão começar a pregar um evangelho, que a Bíblia diz que as pessoas vão começar a ter coceira nos ouvidos para ouvir algo que atraia eles, algo que desperte o coração deles no sentido de o que eu vou ganhar se eu for para Jesus? O que vai ter para mim de lucro se eu entregar minha vida para Jesus? Enquanto isso, tem uma igreja se arrependendo, chorando, clamando pelo Senhor. Senhor, volta, Jesus. Nós queremos a tua justiça, nós queremos o teu reino. Enquanto isso, se levanta uma igreja genuína e verdadeira que não vai mudar o seu foco de mensagem. Vocês acham que é fácil para um pastor ou para um líder de uma igreja pequena, de uma comunidade pequena como a nossa, continuar pregando o evangelho genuíno? Não é fácil. A gente vê igrejas pregando uma falsa doutrina, onde elas crescem, onde acontecem algumas coisas, e vê os irmãos falando, nossa, lá está acontecendo. Mas o Senhor nos chamou para ser uma voz para esse tempo. E a gente não pode mudar a mensagem. Não vamos alterar a mensagem. Não vamos alterar a mensagem. Nós vamos continuar com o Senhor até o fim. Qual o papel, então, dos falsos profetas nesse contexto do pré-retorno de Jesus? Qual é o papel deles? Então, o papel deles nada mais é do que isso. Esfriar a igreja do Senhor, esfriar as verdades da pregação do evangelho genuíno, pregação da hipergraça, pregação para homens humanistas, bens
e fortunas. Será que isso já está acontecendo? Faz parte do cenário já profético? Faz parte do cenário profético, porque o falso profeta, o espírito do falso profeta já opera no nosso meio. Entendo o que eu estou falando. O espírito do falso profeta já opera no nosso meio. Então, se o espírito dele opera no nosso meio, e ele tenta operar onde? Dentro das igrejas, para esfriar a igreja do Senhor. Não, para que ser tão radical assim nessa mensagem de Cristo? Para que falar tanto assim? Não, vamos esfriar. Vamos, talvez essa pregação da hipergraça é melhor. Jesus te salvou. Você pode fazer o que você quiser agora. Está tudo certo. É uma mentira com um tom de verdade. E isso vai acontecer aqui, nesse tempo. Então, esse é o cenário da volta de Jesus. Por que é tão difícil pegar a verdade hoje? Porque ninguém quer ouvir o evangelho de Jesus. Todos querem usar Jesus como um amuleto. O evangelho genuíno e simples não é atrativo, porque o espírito do falso profeta já opera no nosso meio hoje. E se a gente deixar, ele opera dentro dessa igreja. Porque o intuito dele é esfriar a igreja de Cristo. Vamos lá. Aqui eu já falei. A mensagem de Noé não é agradável, porque é o chamado ao arrependimento. Ninguém verá o Senhor sem isso. Então, quem condenou o povo foi Noé. A resposta já foi dada. Então, qual seria o nosso estilo de vida para a volta de Jesus? Esperando e apressando o retorno dele. Mas, pastor, tem como apressar a vinda de Jesus? Sim, se a Bíblia diz que tem, então tem. Né? Como esperamos e apressamos a vinda de Jesus? Está lá, 2 Pedro 3,12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Que dor no braço. O Senhor, então, não está demorando a sua volta, ele está tendo misericórdia. Algumas pessoas falam assim, pastor, mas não voltou até agora. Será que é verdade mesmo esse negócio? Vai voltar? É verdade, vai voltar, né? Por que às vezes, algumas pessoas falam assim, nossa, mas por que Deus está demorando tanto para voltar? Na verdade, Deus está tendo misericórdia daqueles, que foi exatamente o que aconteceu com o tempo de Noé. 120 anos para construir uma arca, para o dilúvio vir, o Senhor estava tendo misericórdia para que o povo se arrependesse para entrar. Então, às vezes, quando você pensar, Jesus está demorando, não, Jesus está tendo misericórdia para que outros possam também entrar nesse lugar. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o que o Senhor está fazendo é tendo misericórdia de nós. Está tendo compaixão de mim e de você. Olha, estou esperando vocês se arrependerem, porque se eu for voltar agora, vocês vão ficar de fora. Amém? E a geração da volta de Jesus será necessário um povo, quebrantamento e arrependido. Então, a geração da volta de Jesus será necessário um povo quebrantado e arrependido. Esse é o estilo de pessoas que vão estar na volta de Jesus. Então, no cenário da volta, nós vamos ter no mesmo dia que o Senhor marcou para o dia da volta dele, o mesmo dia vai ser um dia glorioso e vai ser um terrível dia do Senhor. Quantos já ouviram? Glorioso e terrível dia do Senhor. Por quê? Está lá. Para os que não creem, é um cenário de guerra, destruição e dor.
Sim, porque é o dia da ira do Senhor. Lembra quando a gente fala sobre salvação e plano de salvação? Do que nós somos salvos? Da ira de Deus. Não é salvos do inferno, nós somos salvos da ira de Deus. Então, nesse dia descrito pelo Senhor, para os que creem, é dia de redenção final, o dia glorioso. Agora pensa que terrível vai ser o dia que Jesus pisar na terra para aqueles que não acreditaram, para aqueles que não creram. Então é o mesmo dia, o dia que Jesus pisar no Monte das Oliveiras com os 2 pés, é o dia mais terrível para quem não se arrependeu. E é o dia mais glorioso e esperado de quem está vivendo com o Senhor. Então, esse texto está descrito em Joel 2, versículo 1, Sofonias 1, versículo 7, Apocalipse 6, versículo 17, que apontam esse terrível, glorioso e terrível dia do Senhor. Então, por último aqui, para a gente já encerrar a nossa aula hoje, eu deixei só essa frasezinha aqui. A profecia pode ser para o fim, mas nós precisamos nos posicionar agora como igreja, porque nós temos o nosso papel na história da volta de Jesus. Quantos sabem que você tem um papel para a volta de Jesus? Você não é um coadjuvante que está só esperando a volta de Jesus. O dia que for, será. Você faz parte da história para a volta de Jesus. Você não é um cara que está sentado aqui na igreja, esquentando o banco, para Jesus voltar. Você é um papel importante para a volta de Jesus. Você é uma peça fundamental para a volta de Jesus, porque se a Bíblia nos disse ali em 2 Pedro que há um estilo de vida para aqueles que estão aguardando e esperando a volta de Jesus, o mínimo que você tem que fazer é apressar a volta de Jesus. Esse é o mínimo que a gente precisa fazer. Então, o seu papel é extremamente importante na história da igreja para a volta de Jesus. Amém? Então, tudo que a gente for estudar daqui para frente, ele é profético. Algumas coisas já aconteceram e outras ainda vão acontecer. Amém? Então, daqui para frente, hoje foi só a introdução. E eu quero, pode até parar o vídeo ali se quiser. E aí eu quero deixar aberto para perguntas, caso tenha.